Um pequeno buraco negro está causando uma pulsação a uma distância de 100 anos-luz. Concepção artística do microquasar SS-433, ao fundo, e a nuvem de gás Fermi J1913+0515, visto no primeiro plano à esquerda. Os dois objetos estão em sincronia, apesar de estarem a uma distância de 100 anos-luz. Imagem por DSI Science Communication Lab. Concepção artística do microquasar SS-433, ao fundo, e a nuvem de gás Fermi J1913+0515, visto no primeiro plano à esquerda. Os dois objetos estão em sincronia, apesar de estarem a uma distância de 100 anos-luz. Imagem por DSI Science Communication Lab. Há um pedaço de espaço nublado dentro de nossa galáxia que inesperadamente produz radiação gama em intervalos marcados, como um relógio. Cientistas agora ligaram esses pulsos periódicos a um microquasar, uma versão reduzida de um objeto quase estelar, provavelmente, um buraco negro, localizado a impressionantes 100 anos-luz de distância, no que é uma observação extraordinária. Uma nova pesquisa publicada nesta segunda-feira, 17, na Nature Astronomy descreve uma relação incomum de longa distância envolvendo uma nuvem de gás radioativa, chamada Fermi J1913+0515, e um microquasar, chamado SS-433, ambos os quais residem dentro da Via Láctea. Dados coletados nos últimos 10 anos sugerem que os objetos estão intrinsecamente conectados e trabalhando em sincronia, apesar da enorme distância que separa eles. Os autores do novo artigo, liderados por Jean-Louis Deutsch Electronensen-Chotron e Diego Torres, do Instituto de Ciências Espaciais, não têm certeza do que está acontecendo ou como o microquasar está causando o batimento cardíaco de raios gama da nuvem de gás, que pulsa uma vez a cada 162 dias. Localizado a 15.000 anos-luz da Terra, o microquasar SS-433 é um dos lugares mais fascinantes da galáxia. É um sistema binário que consiste em um objeto compacto, provavelmente um buraco negro, mas possivelmente uma estrela de nêutrons, e uma estrela com excesso de peso. O presumível buraco negro pesa entre 10 e 20 massas solares, em que uma massa solar é igual ao tamanho do nosso Sol, enquanto a estrela tem uma massa de 30 massas solares. Presos juntos, os objetos giram em torno uns dos outros uma vez a cada 13 dias. SS-433 é uma versão diminuta de um quasar normal, um tipo de objeto cósmico que engloba buracos negros muito mais pesados com milhões de massas solares. Concepção artística do microquasar SS-433, com um buraco negro, disco de acreção jatos à esquerda, e sua estrela, que está se livrando de seu material, à direita. Imagem por DSI Science Communication Lab. Concepção artística do microquasar SS-433, com um buraco negro, disco de acreção jatos à esquerda, e sua estrela, que está se livrando de seu material, à direita. Imagem por DSI Science Communication Lab. Essa união celestial gera uma série de efêmeras detectáveis na forma de raios gama, raios X, ondas de rádio e gás hidrogênio. A grande estrela está derramando muito de seu material no buraco negro, resultando em um intenso acúmulo de gases. Esse material se acumula em um disco de acreção antes de cair no buraco negro, como a água do redemoinho acima do ralo de uma banheira, explicou-lhe em um comunicado à imprensa. No entanto, uma parte dessa matéria não cai pelo ralo, mas dispara em alta velocidade em dois jatos estreitos em direções opostas acima e abaixo do disco de acreção giratório. Estes jatos geram raios X e raios gama devido às forças combinadas de partículas de alta velocidade e campos magnéticos ultrafortes residentes no sistema binário. Dito isso, o disco de acreção ao redor do buraco negro não está perfeitamente plano ao longo do plano orbital dos dois objetos. Ele processa, ou balança, como um peão que foi colocado inclinado sobre uma mesa, disse Torres no lançamento do DSI. Como consequência, os dois jatos espiralam no espaço circundante, em vez de apenas formarem uma linha reta. Os dois jatos estreitos têm um formato semelhante a um saca-rolhas devido à precessão, ou oscilação, do disco de acreção do buraco negro. Imagem por DSI Science Communication Lab. Os dois jatos estreitos têm um formato semelhante a um saca-rolhas devido à precessão, ou oscilação, do disco de acreção do buraco negro. Imagem por DSI Science Communication Lab. Esta precessão oscila com um período de 165,25 dias. E,
Como mostra a nova pesquisa, Fermi J 1913 mais 0515 emite um sinal de raios gama em perfeita sincronia com o microquasar, embora esteja a 100 anos-luz de distância. Afora isso, não há nada de especial neste pedaço de espaço nublado, mas os dados, coletados usando o telescópio espacial de raios gama Fermi da NASA, sugerem que a pulsação de raios gama está sendo alimentada pelo microquasar SS 433. Para tornar as coisas ainda mais estranhas, os jatos do microquasar, mesmo com a precessão, não cruzam o caminho do Fermi J 193 mais 0515, como lhe explicou em um e-mail. É a primeira vez que vemos esse resultado de observação, e isto é inesperado considerando os modelos teóricos publicados anteriormente, afirmou. Lee e seus colegas não têm certeza de como um microquasar está alimentando a nuvem de gás remota, mas eles acham que os prótons da saída equatorial do SS 433 estão interagindo com a nuvem, levando à emissão de raios gama e a periodicidade observada de batimentos cardíacos. Para manter a coerência do batimento cardíaco, um tubo magnético pode conectar a nuvem de gás e SS 433, disse-lhe em um e-mail. Mais observações dos objetos e uma nova explicação teórica para explicar este achado inesperado e o hipotético tubo magnético ajudariam a levar este trabalhado adiante. Uma coisa é certa, porém, este pedaço de espaço, localizado na constelação de Aquila, está agora entre os pontos mais fascinantes da Via Láctea. Batimento cardíaco misterioso de raios gama proveniente de nuvem de gás cósmico deixa os cientistas perplexos, tão inesperado quanto incrível. Tópicos: Astrofísica, buraco negro, Deltis Electronensenschotron, raio gama popular. Por Deltis Electronensenschotron diz microquasar SS 433. O microquasar SS 433, fundo, oscila com um período de 162 dias. A discreta nuvem de gás Fermi J 1913 mais 0515, primeiro plano, a cerca de 100 anos-luz de distância, pulsa com o mesmo ritmo, sugerindo uma conexão direta. Mas como exatamente o microquasar impulsiona essa pulsação da nuvem de gás ainda é intrigante. Crédito, DESI, Laboratório de Comunicação Científica. A nuvem de gás cósmica pisca em sincronia com o buraco negro circulando. Os cientistas detectaram um batimento cardíaco misterioso de raios gama vindo de uma nuvem de gás cósmica. A nuvem imperceptível na constelação de Aquila está batendo com o ritmo de um buraco negro precessão vizinho, indicando uma conexão entre os dois objetos, como a equipe liderada por Désir Bolfellow, Jean Lee e o professor Diego F. Torres do ICREA do Instituto de Ciências Espaciais, IECXIC, relata na revista Nature Astronomy. O modo como o buraco negro alimenta os batimentos cardíacos de raios gama da nuvem a uma distância de cerca de 100 anos-luz permanece enigmático. A equipe de investigação, compreendendo cientistas da Alemanha, Espanha, China e USA, rigorosamente analisados mais de 10 anos de dados da Administração Espacial Norte-Americana NASA Fermi de raios gama espaço telescópio, olhando para o chamado microquasar. O sistema catalogado como SS 433 está localizado a cerca de 15.000 anos-luz de distância na Via Láctea e consiste em uma estrela gigante com cerca de 30 vezes a massa do nosso Sol e um buraco negro com cerca de 10 a 20 massas solares. Os dois objetos estão orbitando um ao outro por um período de 13 dias, enquanto o buraco negro suga a matéria da estrela gigante. Esse material se acumula em um disco de acreção antes de cair no buraco negro, como a água no redemoinho acima do ralo de uma banheira, explica Lee. No entanto, uma parte dessa matéria não cai pelo ralo, mas dispara em alta velocidade em dois jatos estreitos em direções opostas acima e abaixo do disco de acreção giratório. Este cenário é conhecido por galáxias ativas chamadas quasares com buracos negros monstruosos com milhões de massas solares em seus centros que lançam jatos de dezenas de milhares de anos-luz no cosmos. Como o SS 433 parece uma versão reduzida desses quasares, foi apelidado de microquasar. O microquasar SS 433 consiste em um buraco negro e uma estrela gigante orbitando um ao outro, com o buraco negro constantemente sugando matéria da estrela. Esta matéria se acumula em um disco de acreção antes de cair no buraco negro. No entanto, parte da matéria não cai no buraco negro, mas é lançada no espaço em dois jatos estreitos na parte superior e inferior. Como o disco de acreção não fica exatamente no plano orbital dos dois parceiros,
Ele balança como um peão colocado em um ângulo, e com ele os jatos também o fazem, descrevem espirais no espaço. No mesmo ritmo que os jatos giratórios e o disco de acreção, uma nuvem de gás imperceptível a cerca de 100 anos-luz de distância brilha a luz da radiação gama. Esta correspondência temporal sugere uma conexão direta, mas não está claro exatamente como um microquasar impulsiona a pulsação de raios gama da nuvem de gás. Animação, DESI, Laboratório de Comunicação Científica. As partículas de alta velocidade e os campos magnéticos ultrafortes no jato produzem raios X e raios gama. O disco de acreção não fica exatamente no plano da órbita dos dois objetos. Ele faz precessão, ou balança, como um peão colocado inclinado sobre a mesa, diz Torres. Como consequência, os dois jatos espiralam no espaço circundante, em vez de apenas formarem uma linha reta. A precessão dos jatos do buraco negro dura cerca de 162 dias. A análise meticulosa revelou um sinal de raios gama com o mesmo período de uma posição localizada relativamente longe dos jatos do microquasar, que foi rotulado como Fermi J 1913+0515 pelos cientistas. Ele está localizado na posição de um aumento de gás normal. Os períodos consistentes indicam que a emissão da nuvem de gás é alimentada pelo microquasar. Encontrar uma conexão tão inequívoca por tempo, cerca de 100 anos-luz de distância do microquasar, nem mesmo ao longo da direção dos jatos é tão inesperado quanto incrível, diz Lee. Mas como o buraco negro pode alimentar o batimento cardíaco da nuvem de gás não está claro para nós. A iluminação periódica direta pelo jato parece improvável. Uma alternativa que a equipe explorou é baseada no impacto de prótons rápidos, os núcleos dos átomos de hidrogênio, produzidos nas extremidades dos jatos ou perto do buraco negro, e injetados na nuvem, onde essas partículas subatômicas atingem o gás e produzem gama-raios. Os prótons também podem ser parte de uma saída de partículas rápidas da borda do disco de acreção. Sempre que esse fluxo atinge a nuvem de gás, ele se acende em raios gama, o que explicaria seu estranho batimento cardíaco. Energeticamente. Outras observações, bem como o trabalho teórico, são necessários para explicar completamente a estranha pulsação de raios gama deste sistema único, além desta descoberta inicial. SS-433 continua a surpreender observadores em todas as frequências e teóricos da mesma forma, enfatiza Lee. E é certo que servirá de base de teste para nossas ideias sobre a produção e propagação de raios cósmicos perto de microquasares nos próximos anos. Referência: batimento cardíaco de raios gama alimentado pelo microquasar SS-433 por Jean Lee, Diego Torres, Rui Liu, Mateu Kiel, Emma Diel e Leomi Yang Su, 17 de agosto de 2020, Nature Astronomy. 2. 10.1038 S415500201164-6. Cientistas do DESI, Alemanha, ICE, Espanha, Universidade de Nanjing, China, US Naval Research Laboratory, EWA, e Observatório Purple Mountain, China, contribuíram para esta pesquisa. Batimento cardíaco de raios gama misteriosos detectados na nuvem de gás cósmico. Por Samantha Matheusson, 19 de agosto de 2020. Comentários. 1. Uma representação artística do microquasar SS-433 batendo em uníssono com a nuvem de gás conhecida como Fermi J 1913+0515. Uma representação artística do microquasar SS-433 batendo em uníssono com a nuvem de gás conhecida como Fermi J 1913+0515. Imagem, copyright DESI Science Communication Lab. Uma nuvem de gás cósmica tem uma misteriosa pulsação de raios gama que parece estar em sincronia com um buraco negro vizinho. Propaganda. Usando dados do Observatório Arecibo em Porto Rico e do Telescópio Espacial Fermi Gamma Ray da NASA, uma equipe internacional de pesquisadores encontrou o batimento cardíaco em uma nuvem de gás cósmico na constelação de Aquila, a Águia. A nuvem bate no ritmo de um buraco negro em miniatura localizado a cerca de 100 anos-luz de distância, sugerindo que os objetos estão conectados de alguma forma, de acordo com um comunicado do Centro de Pesquisa Nacional DESI na Alemanha. O buraco negro faz parte de um sistema microquasar conhecido como SS-433, que inclui uma estrela gigante que tem aproximadamente 30 vezes a massa do Sol. Um microquasar é apenas um pequeno quasar,
O tipo de objeto mais brilhante do universo, que consiste em um grande buraco negro que emite quantidades extraordinárias de luz enquanto engole seus vizinhos estelares. Enquanto os dois objetos em SS-433 orbitam um ao outro, o buraco negro puxa a matéria da estrela gigante, criando um disco de acreção ao redor do buraco negro. Relacionado, os buracos negros mais estranhos do universo. Clique aqui para mais vídeos da Space.com. Este material se acumula em um disco de acreção antes de cair no buraco negro, como a água no redemoinho acima do ralo de uma banheira, disse Jean Lee, principal autor do estudo do Centro de Pesquisa Nacional DESI, no comunicado. No entanto, uma parte dessa matéria não cai no ralo, mas dispara em alta velocidade em dois jatos estreitos em direções opostas acima e abaixo do disco de acreção giratório. Os jatos consistem em partículas de alta velocidade e campos magnéticos ultrafortes que produzem raios X e raios gama, que são detectados pelo telescópio espacial Fermi. No entanto, o disco de acreção oscila, ou precessa, o que significa que os dois jatos disparam para o espaço ao longo de um caminho em espiral, em vez de uma linha reta, de acordo com o comunicado. O microquasar SS-433 oscila com um período de 162 dias. Simultaneamente, os pesquisadores encontraram o mesmo padrão de comportamento no sinal de raios gama proveniente da nuvem de gás imperceptível, que eles chamaram de Fermi J 1913+0515. Suas descobertas, publicadas em 17 de agosto na revista Nature Astronomy, sugerem que a emissão da nuvem de gás, o batimento cardíaco, é alimentada pelo microquasar. No entanto, os dois objetos estão localizados relativamente distantes, a uma distância de cerca de 100 anos-luz. Portanto, mais observações são necessárias para entender completamente como o buraco negro alimenta os batimentos cardíacos na nuvem de gás. Encontrar uma conexão tão inequívoca por tempo, cerca de 100 anos-luz de distância do microquasar, nem mesmo ao longo da direção dos jatos é tão inesperado quanto incrível, disse Lee no comunicado. Mas como o buraco negro pode impulsionar o batimento cardíaco da nuvem de gás não está claro para nós.